Ficção histórica que se passa no Brasil Império sendo contada por um trapaceiro. Eu estou aqui procurando palavras para me expressar sobre esse livro. Oi, aqui é Thaís de Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre o filósofo, a enfermeira e o trapaceiro. E como eu disse para você no início do vídeo, esse é um livro que traz uma ficção histórica que se passa durante o Brasil Império. Então nesse livro a gente não vai ter apenas uma história com elementos históricos. Na verdade, no final das contas, eu tive uma verdadeira aula de história, porque tinha muita coisa que eu não fazia ideia que tinha acontecido e eu acabei conhecendo muito mais a fundo nesse livro. O Filósofo, a Enfermeira e o Trapaceiro é um livro que vai trazer a história exatamente dessas três figuras e tudo é narrado pelo trapaceiro, um rapaz que descobriu ali aos 11 anos os seus dotes com as trapaças e resolveu viver exatamente com essa habilidade, digamos assim, que ele tinha, porém ele acaba manchando o nome da família Marcondes. E é através dos relatos de César Marcondes, o trapaceiro, que nós vamos conhecer tudo o que ele fez, viveu e presenciou também. E não apenas isso, mas também as consequências de seus atos. E uma coisa muito interessante, e eu confesso que essa talvez não seja a melhor forma de descrever, mas é algo relacionado ao estilo de vida que o trapaceiro tinha, o César tinha, porque ele foi enviado para a Inglaterra aos 17 anos pelo pai para evitar que ele vivesse aquela vida de trapaças que ele mesmo havia abraçado, mas isso foi praticamente impossível. O mais interessante é que através dessa ida do César para a Inglaterra é que nós vamos conhecer mais a fundo questões históricas que, como eu disse para você, eu não fazia ideia que tinha acontecido, como por exemplo, uma penitenciária chamada Pentonville, que era conhecida como a Vila por causa do seu sistema penitenciário que era fora da curva, e também sobre uma questão que eles criaram que era a barreira do silêncio, onde o presidiário ficava ali em silêncio total. Além disso, uma figura muito interessante que é mencionada durante o período que o César está na Inglaterra é o Eugène François Vidocq. Gastei todo o meu francês aqui e é isto. Que foi um criminoso que acabou se tornando um criminalista e que também inspirou autores como Poe e Balzac. Olha isso! Quão rico é. A grande questão é que em certo momento o trapaceiro vai encontrar essas outras duas figuras, o filósofo, que é o Isoba, e a enfermeira, que é a Agnes, e eles vão se encontrar em circunstâncias nada comuns, mas novamente esses dois personagens eles chegam para enriquecer ainda mais a história. O filósofo, o Isoba, ele é um personagem que faz com que a gente sinta ainda mais o peso de tudo que estava acontecendo nesse período de Brasil Império, até porque ele é um africano que foi levado para o Brasil como escravo, e isso é extremamente doloroso. E o mais interessante para mim é que em muitos momentos eu sentia muita vontade de marcar tudo o que o Isoba falava, porque ele é uma figura que vai trazer ainda mais essa questão de perder a identidade e também da gente perceber como as pessoas eram tratadas, o que aquelas pessoas estavam sentindo. É realmente doloroso, sabe? Para você ter ideia, dá uma olhada só nesse trechinho aqui que eu vou te apresentar. Vocês agora são filhos de Deus. Vão para uma terra distante aprender as coisas da fé. Esqueçam suas terras de origem e deixem de comer cães e ratos. São agora criaturas de Deus e pela graça que estão recebendo, sejam contentes. E só de eu ler esse trecho, eu já sinto um peso, sabe? Uma tristeza muito, 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 muito grande. Eu acho que uma das minhas coisas favoritas em relação a esse livro foi como a narrativa dele foi construída. Então, no primeiro momento, nós conhecemos o César, como ele virou um trapaceiro, o que ele estava fazendo na Inglaterra, o que ele passou na Inglaterra, os sentimentos dele, e a gente também começa a acompanhar como ele encontra o Isoba, qual foi a questão ali que aconteceu, como é o relacionamento deles dois, o que eles acabam construindo, e através do olhar do Isoba que nós somos apresentados ainda mais sobre as questões da escravidão dentro dessa história, mas também existe algo no Isoba que ele vai apresentar tudo isso de uma forma diferente pra gente. E o próprio autor, ele chama o Isoba de o filósofo. E isso é muito interessante de acompanhar ao longo da história, porque ele sabe exatamente quem ele é. E isso é ao mesmo tempo interessante de se ver, especialmente pela história que a gente tem, mas também doloroso, como eu disse pra você. E através do Isoba e todas as circunstâncias que existem ali, que a gente tem uma história sendo desenvolvida, a gente tem também ele apresentando outras questões históricas, como o Zogbone, que eu nunca tinha ouvido falar, e eu peguei esse livro e
pesquisei tanto sobre esse tópico que eu nem sei te dizer. Como eu disse, foi um banho de história que eu nunca tinha recebido na minha vida, eu acho. Então, além do trapaceiro, do filósofo, nós conhecemos a enfermeira, que é a Agnes, e ela é uma mulher extremamente necessária para essa história, porque, assim, você vai descobrir quando ler o livro, mas a Agnes, ela é extremamente necessária, especialmente para nos apresentar como a questão da medicina se desenvolveu durante esse período, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. E eu vou colocar aqui o nome de 3 médicos / físicos que existiam na época e que a Agnes acaba, através da sua história, nos apresentando ainda mais sobre essas figuras que, novamente, eu não fazia ideia que tinham existido e que foram tão importantes para o desenvolvimento que a medicina tem hoje em dia. Então, provavelmente, você deve estar se perguntando aí como tudo isso vai se unir, como tudo isso vai se juntar. E o mais interessante, como eu disse, é como essa narrativa foi construída. Então, nós conhecemos essas 3 figuras, eles vão se encontrar e nós vamos acompanhar também um assassinato que acontece, que precisa ser solucionado, então vai ocorrer também uma investigação. Nós temos, ao mesmo tempo, corações partidos e muitas outras coisas acontecendo. Então, não é apenas uma história que você vai sendo apresentado a fatos históricos, é também uma história que vai se desenrolar, vai se desenvolver e você tem algo ali pra focar também junto com os personagens, e isso foi extremamente incrível. E eu preciso dizer que O Filósofo, a Enfermeira e o Trapaceiro foi uma das melhores ficções históricas que eu li em 2020. É óbvio que eu peguei esse livro esperando uma história que me ensinasse muito, mas no final das contas, eu peguei um livro que me ensinou muito mais do que eu havia imaginado. Afinal de contas, é um dos meus subgêneros favoritos, mas eu também tô refletindo aqui que esse livro me ensinou muito mais do que uma aula de história no meu ensino médio. E isso é, ao mesmo tempo, interessante e triste, porque eu gostaria de ter aprendido dessa forma, de ter algo a mais para entender mais sobre a história do meu próprio país. Então, no final das contas, é um banho de história que você recebe e, ao mesmo tempo, você tem uma história que tá acontecendo por trás que vai te prender e você quer saber exatamente o que vai acontecer e como vai acontecer e quais são os elementos que o autor vai adicionar à história. Então, assim, se eu tenho um conselho pra você se você gosta de ficção histórica, leia. Se você nunca leu nada de ficção histórica e tá procurando algo relacionado ao Brasil, leia também. Combinado? Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você ficou interessado ou interessada no livro, mas me conta também qual foi o ponto que mais te chamou a atenção. Aqui no box de descrição eu vou deixar todas as informações para você comprar o livro. Tem na Amazon e também no site da editora e tem um cupom para você. Deixa seu joinha se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita e a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!